Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o Varley e aqui a nossa intérprete, a Jéssica. Juntamente com a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Vamos fazer o melhor que possível para que você compreenda essa aula de física. Então, olha só, esta aula, pessoal, nós temos vários objetivos. De tal modo que eu posso simplificar. Nós vamos compreender tudo sobre as ondas eletromagnéticas. Vale destacar que nós temos dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética, ela tem esse nome porque ela vem da oscilação de um campo elétrico. Você pega uma carga elétrica e ao redor dessa carga, ela tem uma região que ela influencia. Ei, imagine um perfume. Ao redor do frasco de perfume, você não sente um pouco a fragrância? Sente, né? Então, é a mesma coisa. Uma carga elétrica, ao redor dela, ela tem uma região que ela influencia. Se você pegar uma carga elétrica e oscilar, pessoal, oscilou essa carga, você oscila o campo elétrico. Inexplicavelmente aparece um campo magnético cortando. E aí você criou um pulso de luz. Então, uma onda eletromagnética é a oscilação, é uma mistura de um campo elétrico com magnético. Daí vem o nome, eletromagnética. Então, hoje você vai compreender muita coisa com relação a essa onda. Vale destacar ainda que essa onda, ela consegue se propagar no vácuo. Então, vem para cá, olha só. Do modo geral, o que você precisa saber para você compreender bem a aula de hoje? Pessoal, você tem que relembrar alguns conceitos de frequência e velocidade. A onda é uma energia que se propaga e ela tem uma velocidade, a velocidade de propagação da energia. E você tem que entender o que é frequência. A frequência é o número de vezes que ela oscila por um certo intervalo de tempo. E ainda tem que lembrar do comprimento de onda, que é a distância de uma crista cheia e de um vale cheio. E é claro, né, pessoal, você tem que saber um pouquinho de matemática. Então vamos adiante? Olha só. Pessoal, para deixar a nossa aula interessante, vou abrir com uma pergunta. Por que as bolhas de sabão parecem coloridas? Ou ainda, por que temos o arco-íris? Interessante essas perguntas, não é verdade? E ainda, pessoal, né? O que o Sol tem a ver com isso? A luz que vem do Sol, o que é a luz que vem do Sol? Vamos responder essas perguntas bem simples, de uma maneira bem simplificada? Pessoal, dentro do Sol nós temos muita pressão, nós temos temperatura elevadas. Aquilo lá dentro do Sol, pessoal, é um mundo fantástico. E é claro que você tem, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele é pressionado contra outros átomos de hidrogênio e aí ele vai fundir os núcleos, formando um átomo de hélio. Muita pressão e, é claro, pessoal, ali libera-se muitas partículas e cargas elétricas aceleradas. Então, essas cargas elétricas aceleradas emitem luz. E a onda do Sol, a luz do Sol que vem até nós, nada mais é do que uma onda eletromagnética. E vale destacar, hein? Essa onda eletromagnética, ela vem de diversas frequências. Tem uma frequência que é do calor, tem uma frequência que é da luz visível e assim por diante. Então, vem para cá, pessoal, um pouquinho da história. O Maxwell, pessoal, um físico que viveu mais ou menos em meados de 1800, cara, ele escreveu 4 equações que são as equações da luz. Pessoal, se você quiser saber mais dessas equações, pesquise equações de Maxwell. São equações complexas, mas tem uma escrita que é maravilhosa. Ele conseguiu escrever em 4 equações a equação da luz. Ele conseguiu descrever a luz em 4 equações. E o curioso, pessoal, que um cara chamado Henrik Hertz, ele conseguiu provar que, através de um experimento, que as equações de Maxwell, que conseguem descrever a luz, que conseguem inclusive calcular a velocidade da luz, e ele conseguiu provar que a equação da luz, né, ela tem uma velocidade que é exatamente a velocidade de uma onda eletromagnética. Ou seja, a luz, se ela tem uma velocidade que é igual à velocidade de uma onda eletromagnética, conclusão, a luz também é uma onda eletromagnética.
Que bacana isso, não é verdade? E é claro, né, pessoal, se você, essa aqui é só uma parte histórica, e ainda eu quero fazer você pensar no seguinte: a luz que vem do Sol, ela vem, pessoal, na luz que nós chamamos de luz branca. A luz branca, ela é a composição de todas as cores. Ei, você sabia que se você juntar todas as cores, dá o branco? Sabia que se você juntar todas as cores, dá o branco? Então, assim, olha que curioso, a luz que vem do Sol, ela é a luz branca. Então, pense comigo, quando ela passa por uma bolha de sabão, pessoal, ela faz uma decomposição que você vê as cores, justamente as cores do arco-íris. Então, com esse pensamento, vamos para um exercício. Ele fala mais ou menos assim: por que as bolhas, né, de sabão são coloridas? O que o Sol tem a ver com as cores formadas nas bolhas de sabão? Em equipes de 3 colegas, né? Pessoal, nesse caso você não tem os colegas próximos, mas converse com a sua família, né? Discuta, né? Formule um texto tentando explicar o porquê que a luz que vem do Sol passa pelas bolhas de sabão e por que fica colorida. Converse com alguém da sua família, pessoal, ou escreva um texto curto sobre isso. E daí, na sequência, pessoal, nós vamos fazer a correção e vamos discutir mais a respeito disso. Então, você terá um tempo e aí, na sequência, vamos discutir sobre isso. Por que a luz que vem do Sol, né, passa por uma bolha de sabão e por que fica colorida. Você terá um tempo e logo, logo retornaremos com a solução dessa questão. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, o exercício, o pessoal perguntou para você por que ao sol, a luz do sol, ao passar por uma bolha de sabão, por que você vê colorido? Vamos fazer assim, uma explicação bem simples. Eu sei que você deve ter anotado algo que é diferente do que eu vou falar. Quer dizer, algo, uma escrita um pouquinho que não é o que eu vou falar aqui, mas o princípio básico tem que coincidir. Olha só, a luz do sol que chega é uma luz branca. E, pessoal, dentro da luz branca tem todas as cores. E aí, essa luz branca, ela sofre um fenômeno chamado refração. Ao passar pela bolha de sabão, ela vai se decompor nas 7 cores que compõem o arco-íris. Então, o que acontece? Ali é uma refração e você tem a separação da luz branca nas 7 cores do arco-íris. É bem verdade que você vê aquilo tudo colorido, não dá para você diferenciar bem uma cor da outra. Mas isso é fato, você sabe que ali tem as cores. E se você juntar todas aquelas cores num só, dá a luz branca, que é a luz do sol, que é a luz das lâmpadas da sua casa.
E é claro, se você pegou essa parte, vamos falar um pouquinho ainda da equação fundamental da ondulatória. Essa equação vale para todas as ondas, tanto para as eletromagnéticas quanto para as ondas mecânicas. Para calcular a velocidade de propagação de uma onda, você precisa multiplicar a frequência vezes o comprimento de onda. A velocidade, pessoal, sempre em metros por segundo. O comprimento de onda nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? Representado por essa letra grega, o lambda, que nada mais é do que um y de cabeça para baixo, vamos pensar assim, e a frequência é medida em hertz. Beleza? Falando um pouquinho ainda da frequência e do comprimento de onda. Pessoal, bem simples. Frequência vem da ideia de frequente. É o número de vezes que a onda oscila em um certo intervalo de tempo. E o comprimento de onda nada mais é do que a distância de uma crista cheia mais um vale cheio. A distância de uma crista cheia mais um vale cheio dá o que nós chamamos de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Beleza? Então não esqueça, lambda vezes frequência, comprimento de onda vezes frequência, dá a velocidade. E é claro, né, pessoal? Olha que curioso. Olha só, aqui nós temos um quadro, espero que apareça bem para você, mas se não aparecer, eu vou falar para você desse quadro. Neste quadro, pessoal, nós temos comprimento de ondas e, pessoal, e nós temos, posso falar assim, do comprimento e da frequência. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu pego, por exemplo, a luz amarela, a luz verde, a luz vermelha. No mesmo meio de propagação, por exemplo, no ar, todas elas têm a mesma velocidade, mesmo tendo frequências e comprimento de ondas diferentes. Só que funciona assim, vou pegar aqui duas cores que são os extremos, a luz vermelha e a luz violeta. O violeta, ele oscila mais vezes no mesmo intervalo de tempo, ou seja, ele tem maior frequência que o vermelho. Mas como ele tem maior frequência, ele tem menor lambda, menor comprimento de onda. De tal modo que quando eu multiplico frequência vezes o lambda, dá o mesmo valor do que da cor vermelho. Simples. Quem tem grande frequência de oscilação tem menor comprimento de onda, para que quando você multiplique dê o mesmo valor sempre. Então, as cores no mesmo meio têm a mesma velocidade, mas elas possuem frequências e lambdas diferentes. Se você pegou essa parte, pessoal, uma atividade aqui bem simples para você. Calcule a frequência da luz vermelha, sabendo que a sua velocidade de propagação é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo e o seu comprimento de onda é 750 vezes 10 na menos 9 metros. Ei, você terá um tempinho e daqui a pouco nós vamos retornar com a solução desse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, pessoal, exercício que envolve cálculo, sempre pega os dados. Temos a velocidade, temos o lambda e queremos a frequência. É claro, aplicação direta da fórmula V igual a lambda F. Velocidade de um lado, do lado esquerdo, 3 vezes 10 na oitava, lambda 750 vezes 10 a menos 9, multiplicado pela frequência. Conhecimento matemático, 750 vezes 10 na menos 9 está multiplicando ou você passa dividindo. Pessoal, aqui ó, eu sugiro você, que no cálculo, faça 3 dividido por 750, vai dar um valor bem pequeno, ou pegue, pessoal, por exemplo, pegue 1000 do 10 na oitava, 10 na oitava é 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. Pegue 3 10, ou seja, 1000, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, pegue 1000, multiplique por 3, vai dar 3000. Faça a conta 3000 dividido por 750. Pessoal, se você pegar esse valor, vai dar 4, né? Vai dar 4. E desse modo, você tem lá, vai ficar 10 na quinta. Se você fizer isso, essa divisão, pessoal, você vai ficar então, deixa eu só retomar que é melhor. Pegue 3 10, que é 1000, multiplique por 3, vai dar 3000. 3000 dividido por 750 vai dar 4. Só que daí quando você não tem mais 10 na oitava, porque você pegou 3 10. Vai ficar 10 na quinta, dividido por 10 na menos 9. Divisão de fração. Mantém a base e subtrai os expoentes. Se você fizer essa conta, você vai ficar com 10 na 14. Porque 10 na quinta menos 10 na 9 vai ficar menos com menos mais. Então você vai ter 5 mais 10 na 9 dá 10 na 14. E aí é claro, né pessoal, 4 vezes 10 na 14. Meninos, meninas que assistem essas aulas, é comum nos exercícios de física nós usarmos múltiplos. Este T quer dizer tera. Cuidado, não é terra, é tera. O tera, pessoal, o tera, ele, só para eu lembrar, 10 na sexta é milhão, 10 na nona é bilhão, 10 na 12 é trilhão. Então 10 na 12 é 1 trilhão. Então nós temos 400 trilhões de hertz, a oscilação, a frequência dessa onda vermelha. Ou seja, ela oscila 400 trilhões de vezes por segundo. É muita oscilação, não é verdade? É uma questão, pessoal, que exige bastante matemática. Eu espero que você tenha entendido. E é claro, se você pegou essa parte, vamos falar um pouquinho do espectro eletromagnético. Caro estudante, o espectro é o todo, é a análise do todo. Então, o espectro, por exemplo, político é a análise de toda a política. O espectro eletromagnético é a análise de todas as ondas eletromagnéticas. Olha só, vou trazer aqui para você, preste bem atenção nesta figura. Aqui nós temos uma análise de todas as ondas eletromagnéticas. Por exemplo, nós temos aqui em cima, pessoal, você pode fazer você tem aqui em cima, você pode medir o comprimento de onda, ela vai diminuindo o comprimento de onda. E se você pensar na frequência de oscilação, ela vai aumentando a frequência de oscilação. Olha só aquilo que eu mencionei durante a aula. Maior oscilação, maior frequência, menor lambda. Agora, baixa frequência, um lambda grande. Lembre-se, quem tem maior frequência tem um comprimento de onda menor. E aqui embaixo nós temos, né, por exemplo, pessoal, nós temos a frequência 10 na quarta, 10 na oitava, 10 na 12. Repare bem, pessoal, nós temos diversas frequências aqui, tá? Inclusive aqui, pessoal, só para pegar aqui, a frequência de oscilação no núcleo atômico de vibração, 10 na 20 e assim por diante. Pessoal, o que quero chamar a atenção é que você entenda o seguinte, que você tem a onda de rádio, que é uma onda que oscila pouco, aí você vai aumentando a frequência, você tem a luz visível e assim por diante. Você altera a frequência, você tem diferentes ondas, desde a onda de rádio, chegando até na radiação gama. Se você pegou isso, ainda falando, né, um pouquinho das ondas eletromagnéticas, você vai estudar bastante isso na terceira série, tá? Lá você vai estudar luz de novo, um pouco de física moderna e pode ter certeza que você vai gostar muito disso. E mais uma vez, onda de rádio, micro-ondas, raio-x, no mesmo meio tem a mesma velocidade. O que altera é a frequência e o comprimento de onda. Pessoal, e é claro,
Agora, só para a gente fechar um pouquinho a nossa aula, né? Pessoal, ele fala o seguinte: o incrível Hulk é um super-herói muito famoso nas histórias em quadrinhos e nas telas de TV. Na história original, o doutor, não sei pronunciar, pessoal, mas também você nem precisa saber a pronúncia correta, ele é bombardeado por um feixe de raios gama, o qual transforma em um Hulk. Utilizando os dados trazidos na aula, escreva em seu caderno. Pessoal, ainda, vou lançar para você, faça uma pesquisa sobre a radiação gama, que faz o personagem virar no Hulk. E você escreva a velocidade de propagação do raio gama. Pesquise o comprimento de onda da radiação gama. E pesquise ainda a frequência de oscilação da radiação gama. E na sequência, nós vamos retornar com a solução desse exercício. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, na verdade é para você falar sobre a primeira parte, para você falar da velocidade. Pessoal, a radiação gama, ela tem a mesma velocidade das ondas eletromagnéticas, que é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Pessoal, lá no slide 14, ele te dá bem certinho a dimensão da medida do comprimento de onda da radiação gama. É 10 na menos 12 metros. E ainda também no slide, pessoal, 14, pessoal, a frequência da radiação gama é da ordem de 10 elevado a 20 Hz. Então isso aqui você poderia pesquisar também, ou ainda você pode pesquisar sobre a radiação gama. Pesquise, é muito interessante. E é claro, pessoal, fechando a nossa aula, o que nós vimos hoje? Nós vimos as ondas eletromagnéticas, que são ondas que vêm da junção de um campo elétrico com um campo magnético. Viajam na velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade.